Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota, eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Hoje, nosso assunto é armamento e combate ao crime no Brasil. Para isso, temos conosco Luciano Lara, promotor de justiça criminal, pós-graduado em ciências criminais, instrutor de armamento e tiro e autor do livro Porte de Arma para Defesa Pessoal e Legítima Defesa Armada. Promotor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. No seu livro, Papa Alfa, o senhor descreve que começou a atirar quando era criança. O senhor poderia contar essa história, por favor? Eu sou filho de atiradores, primeiro é um prazer estar aqui contigo. Meu pai competia e aqui o estado de São Paulo tinha, nos Jogos Abertos do Interior, uma das modalidades era o tiro. Cresci dentro de clube de tiro, logo aos 7 anos já competi e tive o instrumento, a arma de fogo em casa, não só como instrumento de defesa, mas como instrumento de esporte, com muita naturalidade. E isso desmistifica muito a respeito do armamento, né, quando a gente vê ele inserido em atividades positivas, como o esporte, como o colecionismo, como a caça, né, que é o manejo de fauna invasora, ou mesmo um instrumento para defesa. Desde muito novo atirei, minha irmã também foi exposta e não teve o interesse, o que já deixa claro que não é obrigatório, né? Não é porque a gente tem o equipamento em casa que todo mundo vai ter afinidade ou vai ter interesse em utilizar, mas todos em casa, minha mãe e minha irmã, conheciam, tinham treinamento, né? Mas optaram por não seguir nessa atividade. Você acha que é justo a gente dizer que existe meio que um preconceito hoje na sociedade brasileira contra armas de fogo? E se esse preconceito sempre existiu, como é que você vê esse assunto? É um assunto que traz uma carga muito grande de desconhecimento, né, da aplicação e das atividades. No governo anterior, em que houve uma maior possibilidade de acesso, né, que se falou em flexibilização, que na verdade não houve tanta flexibilização assim, ou facilidade de acesso, mas que houve um alcance maior, ainda assim pessoas não tinham a ideia de que podiam adquirir o equipamento ou como fazer para adquirir o equipamento, e sim em razão do preconceito que há quanto ao tema, né? Nós temos sempre relacionado o equipamento com o seu uso negativo, né? Quando é utilizado como instrumento de crime ou meio utilizado pela criminalidade para a prática de delitos. E essa noção, essa imagem negativa do instrumento acaba gerando uma sensação ruim, personalizando o instrumento com a figura do criminoso. Então, há pessoas que têm, sim, muito preconceito por terem sido vítimas de crimes, há pessoas que têm muito preconceito por correlacionar o armamento como sendo um instrumento do criminoso, né, e vinculam aquele instrumento, que não tem, por óbvio, nenhum tipo de motivação, à ação criminosa a que ele está relacionado nessas condutas negativas. E, principalmente, a gente tem uma dificuldade muito grande de divulgação do positivo a respeito do equipamento. As redes sociais não divulgam nada envolvendo arma de fogo e munição, né? Nós temos, pela grande mídia, um trabalho terrível de reforço do preconceito e de mistificar efetivamente a arma de fogo e munição, e nós não temos a divulgação sequer das utilizações positivas. Nós temos atletas campeões olímpicos, campeões mundiais com arma de fogo que tem pouca divulgação na mídia tradicional. Nós temos um sem número de atividades e modalidades desportivas, não só as olímpicas, que utilizam a arma de fogo. E nós temos também, muito pouco divulgado, né? E nós temos também o uso diário da arma de fogo para a defesa, seja a defesa pessoal, seja como instrumento de trabalho das forças policiais, todos os dias, e isso não é divulgado como positivo, né? O CDC americano divulgou em 2016 que lá nos Estados Unidos se estimava entre 1,5 milhão a 3 milhões de usos anuais positivos do armamento, né? Aqui no Brasil nós não temos nenhuma pesquisa a esse respeito, e posteriormente essa pesquisa inclusive foi tirada do ar
né, lá nos Estados Unidos, também para evitar uma divulgação positiva do armamento. Mas eu não me canso de lembrar, todos os dias os policiais usam os seus armamentos sem efetuar disparos, simplesmente em maior número, né, em superioridade numérica e com o emprego da força que o equipamento demonstra, e isso por si só faz uma dissuasão das atividades criminosas ou dos criminosos, né, e esse efeito da utilização positiva do armamento por vezes não é sequer lembrado, além do esporte. Só para deixar claro para as pessoas que estão assistindo, quando você está se referindo a situações em que, por exemplo, há um incidente, uma ameaça de acontecimento de um crime e a simples presença de um policial armado, mostrando que está armado, é o suficiente para impedir que aquele crime ocorra. Muito do que a gente tem enfrentado hoje da utilização do armamento, inclusive com políticas públicas, a meu ver, mal elaboradas, que falam a respeito do enfrentamento à polícia, trazendo isso como um índice de mortes em confrontos ou de baixas em confrontos policiais, nós temos, em verdade, que são situações pontuais em que determinados criminosos entendem que têm condição ou possibilidade de enfrentamento à polícia. Quando eles se dispõem a enfrentar a polícia, eles são combatidos com certeza, a polícia tem que fazer a segurança da população e tem que fazer a própria segurança, a segurança da guarnição de todos os envolvidos ali. E, eventualmente, nesse confronto há bandidos que são incapacitados e que vêm a óbito. No mais das vezes e muito normalmente, o que ocorre é, numa operação policial ou numa ação policial, o fato do policial ou os policiais estarem em maior número e estarem armados por si só faz com que os bandidos se entreguem, se rendam e obedeçam às ordens. E com isso, todos os dias há o emprego do equipamento sem a necessidade de efetuar disparos, o que leva inclusive a muitos policiais terminarem as suas carreiras sem terem participado de um confronto, de um combate efetivamente, né? E consigamos fazer o emprego positivo do armamento. Só que se esquece disso. Todos os dias os policiais usam o armamento como instrumento de trabalho, o portando e, por vezes, atuando, dissuadindo o crime, prendendo o criminoso, levando-o à justiça, né, com o emprego do armamento. O só fato de apresentar o armamento, de estarem armados em maior número, obtém esse resultado positivo. E o mesmo ocorre com o cidadão de bem. O cidadão de bem armado, portando uma arma legalmente, tendo condição de utilizar, pode fazer que essa dissuasão do crime ocorra simplesmente sacando o seu equipamento. Simplesmente sacando e apontando o seu equipamento, não necessariamente tendo que atirar, né? Um dos mitos que a gente trabalha no livro é a lenda do que sacou tem que atirar, quem saca a arma tem que atirar, né? E isso não é verdade, né? O que a gente precisa fazer e entender é que a repulsa à injusta agressão se dá até o momento em que ela é cessada, e eu posso cessar essa agressão simplesmente por mostrar para o bandido que eu não sou uma presa indefesa, simplesmente por mostrar para ele que ele está enfrentando uma pessoa armada, e ele pode se entregar, ele pode fugir, ele pode não querer seguir, e isso é um emprego positivo do armamento que por vezes não gera sequer uma ocorrência, por vezes sequer vai chegar ao conhecimento, não foi filmado, não foi divulgado. Não, porque não há como você registrar um crime que não ocorreu se não houve disparo, se não houve enfrentamento. Né? Se você não precisou efetuar o disparo e precisou seguir por qualquer razão, né, não necessariamente o seu caminho seja se apresentar a uma delegacia. Você vai, posteriormente, fazer o registro da ocorrência, olha, tentaram me assaltar naquele local, fizeram um atentado contra mim naquele local, mas não imediatamente. E, por vezes, isso não vem a registro. Tá? Pode acontecer. E esses usos positivos a gente esquece, muitas vezes. Agora, na sua experiência como promotor de justiça, é justo a gente dizer que hoje o criminoso brasileiro ele tem um incentivo extra porque ele tem quase certeza que a vítima não vai estar armada? Hoje, nós enfrentamos 2023, 2024, os dados da Polícia Federal são de 3% de deferimento dos pedidos de porte que são realizados. Até 2022, em média, se pediam 30 mil portes no Brasil,
o que é um número absurdamente insignificante. Nós partimos de uma população de 212 milhões de habitantes, né? Vamos colocar aí que metade dessa população é maior de 25 anos, podendo adquirir o equipamento e pedir o seu porte, né? E eu trabalho isso no livro, inclusive, né, que muita gente fala a respeito do porte de arma, mas poucas são as pessoas que efetivamente buscam retirar, né, obter legalmente o porte de armas. Mais que isso, nós tivemos um período em que houve a possibilidade para a defesa do acervo do atirador desportivo que ele utilizasse uma arma pronto uso do seu local de acervo, o local em que ele guarda os equipamentos, até o local de treinamento ou local de competição e o seu retorno. Para a proteção do acervo, eu tenho que proteger o acervo onde ele está guardado, no cofre onde ele está, no imóvel que ele está, que se o diga no trânsito até o local de prova e treinamento. Essas pessoas que estavam se valendo desse porte de trânsito e fazendo a segurança do seu equipamento, passaram também a poder utilizar esse equipamento na defesa do acervo e, portanto, também na defesa pessoal, ainda que não seja o objeto específico da utilização desse tipo de porte. Mas, Mota, esse fato de ter mais gente, mais do que esses 10, 12 mil, que tiram o porte legalmente durante os anos aqui no Brasil, fez com que mais pessoas pudessem estar armadas. Mais pessoas armadas faz com que a gente tenha um efeito auréola. O risco de um bandido encontrar um cidadão armado faz com que ele se retraia, faz com que ele tenha um custo-benefício maior a respeito disso. Eu costumo, 21 anos como promotor de justiça, sempre que tem alguém falando mais no interrogatório, eu pergunto, por que você procurou aquela mulher, não procurou aquela pessoa? Por que você procurou aquele cidadão e não o outro? Né? Eles costumam falar o seguinte, olha, porque aquele parece que está armado. O fato de ter um risco de buscar uma pessoa armada faz com que o bandido se iniba. E isso é um efeito importante. E é muito importante que a gente diga também, Mota, que se confunde o fato de acesso civil ao armamento para o cidadão de bem com segurança pública. Não tem nada a ver o cidadão de bem estar armado com segurança pública. Inclusive, não ataca e nem afeta nenhum índice criminal. O fato do cidadão de bem estar armado faz com que ele tenha a condição de não ser vítima indefesa e, ao invés de ser vítima de um crime consumado, que ele possa reagir no caso de um crime tentado. Mas já teremos afetada a segurança pública, porque a segurança falhou, o criminoso já começou a praticar o seu crime e esse cidadão simplesmente fez valer o seu direito à legítima defesa. Direito esse constitucional. O artigo 5º da Constituição Federal, quando traz que a todos é garantido o direito à vida, à segurança e à propriedade, ele não pode ser letra morta nem lido como sendo algo etéreo. Nós temos, e eu sempre defendi, ali já previsto e garantido o acesso ao equipamento equiparador de força por excelência, que é a arma de fogo. Senão eu não tenho como defender minha vida só discando 190 ou contando com a sorte de uma viatura passando no momento de uma agressão. Né? Eu não posso imaginar que minha propriedade vai estar protegida pelo só fato do policiamento ser muito bom na área em que eu resido. Não é essa a realidade. Um 190 mais efetivo demora no mínimo 6, 8 minutos. E um agressor com 6, 8 minutos dentro da nossa residência pode fazer o que ele bem quiser. Tá? Quando nós temos na Constituição isso estabelecido, nós já temos o direito ao acesso às armas ali previsto implicitamente, como eu sempre sustentei. Mas isso chegou a ser discutido no Supremo Tribunal Federal. E através de uma ADI questionada e sendo tratada a questão do acesso às munições, ficou decidido, o Supremo lendo a lei de armas de acordo com a Constituição, trazendo para a Constituição a nossa lei de armas, foi dito que o mínimo necessário de munição para a garantia da segurança tem que ser preservado. Proporcionalmente aceito. Quanto que é o mínimo de munição? Não ficou definido, mas ficou estabelecido hoje por decisão constitucional do Supremo, transitada em julgado unânime, que o acesso a armas de fogo é garantido e o mínimo de munição previsto. Mas deixa eu lhe perguntar, o seu livro, que é um livro muito direto, você tem uma abordagem muito objetiva. Eu
eu fiquei com duas mensagens principais. A primeira é de que para você ter uma arma, você tem que ter consciência do que isso significa. Para você andar com a arma ou ter uma arma em casa, com isso vem uma responsabilidade enorme para a qual você chama atenção e tem diversos aspectos aí que eu quero falar. Mas você também traz uma outra mensagem que é que o acesso à arma no Brasil é muito mais complicado, burocrático e difícil do que deveria ser e que essa burocracia não resulta em ganho para ninguém, nem para a sociedade, nem para o indivíduo. É isso mesmo? Captei Perfeito. O seu livro? Primeiro, muito obrigado de você ter lido o livro que eu te entreguei esses dias em Brasília, né? Fico muito honrado com isso. O que nós temos hoje de burocracia, nós temos uma das legislações mais restritivas a respeito de armas de fogo no mundo. A lei de armas, criada em 2003, né, chamada Estatuto de Desarmamento, que não tem uma vez a palavra desarmamento nela escrita, foi criada exatamente para desarmar o cidadão de bem. O ministro da Justiça à época declarou que a intenção era tirar a arma do cidadão de bem para evitar o homicídio ocasional, como ele tratou, né, o homicídio acidental. Isso a gente trata com educação, isso a gente trata com treinamento, isso a gente trata com conhecimento a respeito do manuseio e segurança com o equipamento, para todas as pessoas. Não só para quem tem a arma, mas qualquer pessoa que possa ter acesso ao equipamento em casa. Você não trata os acidentes fatais de trânsito tirando o acesso das pessoas aos carros, né? Nem você passa a utilizar o cinto de segurança no momento do acidente, né? A partir do momento que você entra no veículo, você passa o cinto de segurança. A partir do momento que você tem necessidade de se fazer a segurança pessoal, que é segurança pessoal, não é segurança pública, você tem que ter acesso ao equipamento. Quem queira. Quem não quer, não compra o carro. Quem não quer, usa aplicativo, usa táxi, usa qualquer outra coisa. Mas mais que isso, nós temos uma dificuldade gigantesca de acesso ao equipamento por burocracias que foram criadas que não resultam efetivamente em soluções. Porque a quantidade de atos e passos que são tomadas para a aquisição regular de uma arma de fogo no Brasil não justifica a aquisição. Mais que isso, 2 órgãos, Exército Brasileiro e Polícia Federal, envolvidos na fiscalização das armas, para defesa pessoal e patrimonial, Polícia Federal, e o Exército Brasileiro na arma das atividades da caça, do colecionismo e do atirador desportivo. Agora, ilegalmente, está se transferindo por decreto a competência das armas dos atiradores do Exército Brasileiro para a Polícia Federal. E a gente continua tendo uma série de produtos controlados pelo Exército que ficarão com o Exército. Por exemplo, existe alguma justificativa lógica para isso? Nenhuma. Poucos são os países do mundo que têm um esporte fiscalizado pelas Forças Armadas, e o tiro é fiscalizado pelas Forças Armadas aqui no Brasil, uma burocracia gigantesca para que os atletas tenham acesso a seus equipamentos, às suas munições e aos seus treinamentos, mas mais que isso, uma limitação gigantesca feita pela Polícia Federal no acesso das armas de fogo para defesa pessoal. Se nós queremos que o acesso seja seguro e com conhecimento, nós precisamos estimular primeiro a abertura de clubes de tiro, tanto para os esportes, tanto quanto para o treinamento do cidadão de bem, e mais, acesso a munições. Hoje, no Brasil, pode-se adquirir 50 munições para treinamento e segurança. Se resolveria isso muito facilmente deixando, olha, você pode adquirir 50 munições para a defesa pessoal, que são munições um pouco mais caras, são munições de um formato diferenciado, né, que você utiliza só para defesa pessoal, faz o treino para ver se o equipamento funciona com aquela munição e utiliza a que melhor lhe adequa na sua atividade, mas todo o treinamento que você fizer no clube de tiro não entra nesse cômputo de 50 munições. Mas qual é a lógica de controlar munições? Deixa eu te perguntar de outra forma. No seu trabalho como promotor, você vê frequentemente armas de tiro esportivo sendo usadas em crimes ou armas legais sendo usadas em crimes? Por gostar de armas, eu passei a trabalhar no Tribunal do Júri, né? Eu sou promotor do Tribunal do Júri há 21 anos, eu passei a verificar a utilização, o tipo de armamento que era utilizado pelo homicida. E fiz uma pesquisa
podia ser coincidência, só comigo isso aconteceu, eu estou com 480 júris realizados na minha carreira, nenhum foi praticado com uma arma legal. Aí entendido... Qual é o espaço de tempo 21 desse? anos. Em 21 anos você nunca encontrou uma arma legal. Isso significando a arma registrada em nome da pessoa que atirou para matar. Arma registrada em nome próprio. Uhum. Poderia ser coincidência, porque eu gosto de tiro, sou atirador desde sempre, né? Ampliei a pesquisa. Mato Grosso do Sul trabalha há 13 anos com processos digitais. E aí pedi para o TI e desenvolvemos um robô para fazer análise de todas as denúncias existentes lá no Mato Grosso do Sul. Nos últimos 8 anos, em todo o estado, nenhum crime de homicídio foi praticado com arma legal. Essa pesquisa foi inscrita no Prêmio Novari, né, foi selecionada, ela não foi a final, porque eu ampliei a pesquisa para todo o Brasil. Todo o Brasil já trabalha com o processo digital, só que os estados têm programas distintos. Um usa um programa, outro usa o outro, e a gente está tendo uma certa dificuldade com os bancos de dados para obtenção. Mas em conversa com promotores e juízes que também atiram, Mota, com muito mais tempo de carreira que eu, 30, 35 anos, eles também não se recordam de terem participado de um crime de homicídio que foi utilizado uma arma legal. Então essa arma do cidadão de bem, ela não é utilizada em crime violento, como por exemplo o homicídio. Então o que você está dizendo é que existe uma, não é lenda, mas existe uma narrativa que diz, olha, não se pode facilitar o acesso a armas, porque vai haver bang-bang, né? Qualquer discussão de trânsito vai virar um tiroteio. Isso não existe na experiência. Isso não aconteceu e nós testamos essa propaganda empiricamente de 2019 a 2022, em que houve um maior número de venda de armas aqui no Brasil. Acho que você fala isso no seu livro, né? Nós não tivemos correlacionado com o aumento de crimes violentos, muito pelo contrário. Nós tivemos uma queda significativa no número de homicídios e uma queda significativa no número de roubos e latrocínios. O que não quer dizer que o aumento de armas diminuiu o número de homicídios. Não há correlação. De casa. Não há correlação nenhuma, mas também se derrubou o argumento de que o aumento de armas legais aumentaria o número de crimes. Há uma ONG, inclusive, que tem um cálculo de cada 1% de armas permitidas, armas legais vendidas, se aumentaria em 1,7% o número de homicídios. E esses números são tão absurdos, né, de futurologia, tipo Minority Report, que se assim fosse e continuássemos tendo aumento no número de armas, em 2050 não haveria mais população no país. As armas legais, eventualmente envolvidas em crimes, são crimes de porte ilegal de arma de fogo, que é o transporte sem a documentação, né, tirar a arma do seu local de guarda e movimentá-lo sem autorização, eventualmente um disparo de arma de fogo, ou mesmo uma disputa envolvendo questões de violência doméstica, alteração de endereço e não transferência de registro. E se bateu muito, Mota, no fato de que isso teria aumentado, quase que dobrado durante o governo anterior. Para você ter uma ideia, a média de crimes era de 100, passou para 200. Só que o número de atiradores era de 200 mil, passou para 1 milhão. A gente multiplicou por 5 o número de atiradores e armas disponíveis e aumentou em 100%, saindo de 100 para 200 crimes, que se não são o número que nós gostaríamos, o zero absoluto, representam no universo de 1 milhão de atiradores uma cifra insignificante, tá? 0,0002% de CACs, atiradores, né, a sigla que hoje é utilizada inclusive como pejorativo, né, que significa caçador, atirador desportivo e colecionador, envolvidos em crimes. Tá? Porque a pessoa que passa pelo crivo que passa, alguém que queira adquirir uma arma de fogo, 25 anos, que não faz sentido, aos 16 votamos e aos 18 já temos maioridade, podemos dirigir e responder pelos crimes praticados. A quantidade de burocracia e de documentos que tem que ser juntados, né? Laudo de capacidade técnica, laudo de capacidade psicológica, tudo isso para comprovar que você tem condições de adquirir o equipamento. E aí, voltando à primeira pergunta que você me fez, você disse, você defende no seu livro o maior acesso. Responsabilidade com liberdade. Né? O fato de essa pessoa estar se dispondo a adquirir um equipamento, passar por todo esse crivo burocrático e estar na posse
e na propriedade de um equipamento de uma arma de fogo, faz com que ele tenha que ser responsável pela sua utilização e responda efetivamente pelo mau uso que vier a fazer desse equipamento. Só que a minha pesquisa ainda não concluída e os números de crimes praticados com armas legais me mostram muito tranquilamente que essas armas sendo adquiridas, elas não estão sendo utilizadas na prática de crime. O que você diz bate com uma estatística que eu conheço de uma quantidade, se não me engano, quase 50 mil armas apreendidas pela Polícia do Rio de Janeiro num período de 3 anos. 0,024% delas tinham origem legal. O resto era tudo ilegal. Exato. E aí eu vou te fazer de novo a pergunta que eu já fiz. Diante desse quadro, diante da evidência, diante do que os números mostram, por que se insiste nessa narrativa de que as armas legais vão parar na mão do crime? Por que se insiste no controle de armas legais de uma forma tão restritiva, ao ponto da gente achar que está sendo violado o direito que nós temos, né, o direito para ser usado com responsabilidade, ao mesmo tempo em que a gente vê o acesso fácil de criminosos a armas de guerra, não é nem essas armas. Por que a gente... Você tem alguma... Eu tenho consegue achar alguma eu tenho resposta para você, Mota. Controle de armas não é sobre armas, é sobre controle. É sobre controle da população. Todos os regimes ditatoriais começam com o controle de armamento civil e retirada do direito de acesso às armas pela população. Tá? É acabar com o direito de defesa e ter maior controle, porque a partir daí você impute medo, você impõe regras e você faz o que você quiser com a pessoa não tendo condição de se defender. Mais que isso, você consegue controlá-la aumentando a facilidade com que bandidos têm acesso ou pessoas mal intencionadas têm acesso aos armamentos, porque eles nunca adquiriram de maneira legal. Em 2023, o primeiro decreto baixado pelo atual governo foi estabelecendo um tal de PF-RECAD, que era o recadastramento de todas as armas do período do governo anterior. Nunca se explicou por que de maio de 2019 a dezembro de 2022 apenas as armas deveriam ser recadastradas. Nós sempre tivemos armas, sempre houve CACs no Brasil, né? Mas do período de maio de 2019 a dezembro de 2022, todas as armas deveriam ser recadastradas. E mais, as armas de uso restrito deveriam ser apresentadas pessoalmente à Polícia Federal para fiscalização, porque a narrativa e a propaganda era de que as armas dos CACs alimentavam o crime organizado. Essa narrativa ela é inválida pelo só fato de o crime organizado não ter interesse nas armas dos CACs, porque nós nunca tivemos acesso a armas de fogo automático, armas de regime automático de funcionamento, que dão rajada. Isso nunca foi acessível aos CACs. Nós só temos acesso às armas de funcionamento semiautomático. Cada acionamento do gatilho, um disparo. Não dá rajada no nosso equipamento. Nunca deu e nunca vai dar. Nunca houve essa autorização. Mas havia uma estimativa, por uma má forma de pesquisar os dados, de que 470 mil rifles estariam na mão dos civis. E nunca houve 470... Rifle é fuzil, é a mesma coisa. Isso. Não são espécies diferentes de armamento, mas se trata tudo como rifle, a submetralhadora, a plataforma AR, né, o AR-15, o AR-10, né, que é o que estava preocupado o governo. Imaginava que havia 470 mil ARs na mão do cidadão comum. Na verdade, a pesquisa que foi feita no Exército, Mota, buscou quantos são os fuzis, né? Eles queriam os fuzis e tratam isso como fuzis. Só que no mesmo campo, o Exército coloca carabina, fuzil, espingarda e rifle. E nesse total havia 470 mil armas registradas. Dessas, mais de 60% são carabinas, não os rifles que eles queriam ou os fuzis mal lidos, tá? Que eram 20 mil. E eram esses que eles estavam atrás. Mas o tal do PF-RECAD fez com que 1.980.000 armas fossem recadastradas. 99,65% das armas foram recadastradas. As armas de uso restrito foram apresentadas e entregues à Polícia Federal para a conferência e estão na mão dos CACs. O que demonstra que a narrativa, né, que foi um tiro no pé, eu brinco sem trocadilho ruim, né, o tal do PF-RECAD para a narrativa do governo atual.
Por quê? Mostrou que as armas estão, 99,65% pelo menos, estão com os CACs e mais, que foram apresentadas as de uso restrito. Logo em seguida, sem justificativa, eu participei do grupo de trabalho que estava discutindo a alteração da regulamentação da lei de armas. Não se discutiu a alteração de calibres e classificação de calibres e logo em seguida veio uma alteração voltando à regra de 2003, voltando a uma regra de energia que nem sentido mais faz, que tornou inclusive imediatamente o calibre mais comum no Brasil, .38 SPL, né, o vulgo 38, como calibre restrito. E nós passamos 15 dias com todos os seguranças patrimoniais de banco, de entrada de prédios e de condomínios, com porte ilegal de arma de fogo, porque eles não têm acesso a armas de uso restrito e naquele momento, naquele período, as armas calibre .38 SPL se tornaram restritas por se buscar uma vetusta regra de 2003. Já houve alteração da balística desses calibres, um aprimoramento, né, e a energia já não fazia sentido. Então a gente trabalha com regra atrasada, com uma mentalidade absurdamente tacanha que faz com que o cidadão de bem não tenha acesso ao equipamento e que se culpe as armas do cidadão de bem como se armasse o crime organizado, né? E se vende essa ideia como se essas armas estivessem armando o crime. O crime continua sendo crime e continua buscando as armas de maneiras outras que não todo o burocrático caminho que o cidadão de bem tem que buscar. Então isso tudo é narrativa para controle, só controle, não é de armas, é controle populacional. E aí eu fiquei pensando numa coisa, me corrija se eu estiver errado. Na minha memória, lá pelos anos 80, né, ou nos anos 70 e 80, houve uma época em que você entrava numa loja de departamento, mostrava sua carteira de identidade e comprava uma arma. O cidadão comum tinha um acesso mais fácil à arma do que ele tem hoje. É isso mesmo? Muito mais fácil. Até 1997, inclusive, não era crime o porte ilegal de arma de fogo e a posse ilegal de arma de fogo. Eram contravenções penais. A partir de 1997, Lei 9437 é que passa, governo Fernando Henrique Cardoso, é que passa a ser crime, o mesmo crime do artigo 10, posse e porte. Eram mesmo artigo, mesma pena. A primeira vez que se criminalizou foi em 97. Até então, em lojas de departamento, como você bem lembrou, as propagandas eram feitas em revistas de ampla divulgação e era comum, era muito mais comum a pessoa ter o equipamento, né? Comprar o equipamento, pagava, levava nota fiscal na Polícia Civil, em qualquer delegacia da Polícia Civil, né? Fazia o seu pedido ali de registro do equipamento, voltava, buscava a arma na loja e não tinha muita burocracia, em coisa de 3 a 5 dias você estava com o equipamento nas suas mãos. A partir de 97 se cria o SINARM, o Sistema Nacional de Armas, ele foi criado em 97, passa a haver um registro que antes não existia e passa a haver uma criminalização na conduta que até então não era crime. Em 2003, a gente evolui o SINARM e passa a ser competência da Polícia Federal, não mais da Polícia Civil, essa utilização do sistema, né? E o registro do equipamento. Dividindo as condutas, agora uma conduta menor é a posse de arma, né? Ter a arma não registrada, e o porte de arma, que é o transportar, trazer consigo, tirar do local de guarda esse equipamento. Com isso, passou-se a utilizar o desarmamento, a campanha do desarmamento, né, e a sugestionar-se a população que, olha, ficou mais difícil, ficou mais complicado, está muito mais burocrático e caro. Devolva o seu equipamento, criou-se a tal da campanha do desarmamento. Mas, ao mesmo tempo, se marcou para 2005 a consulta popular se buscava efetivamente a proibição de venda de armas no Brasil. Estatuto do Desarmamento, na ideia do legislador, né, e a busca de proibição de venda de armas no Brasil. Só que 64% da população consultada disse que era contrária à proibição, portanto, favorável à venda de armas. Não quer dizer que esses 64% das pessoas que votaram, Mota, queriam comprar armas, mas elas eram favoráveis ao direito de quem quisesse. Nós não tivemos até hoje, em número, nominalmente, nenhum presidente que alcançasse a votação que alcançou o não à proibição de armas no Brasil. Foi um referendo que foi feito? Referendo de 2005. Eu não tenho, pesquisei, não tenho acesso a dado
de outro país que tenha feito a mesma coisa, a mesma consulta de ampla abrangência como foi feita no Brasil. E apesar disso, o país continuou na trajetória de restringir cada vez mais. Desde então, Mota, eu sustento que há uma dívida pública com a população brasileira com relação à resposta que foi dada e revogação do Estatuto de Desarmamento, que foi criado para proibição. Ele buscava a proibição e contava com 2005 a proibição da venda de armas sendo alcançada. Ela não foi alcançada. Nós estamos já chegando em 20 anos de dívida pública do Legislativo com relação a isso. E mais, qualquer legislação que seja feita, seja alteração da lei de armas, seja regulamentação da lei de armas, na forma com que foi feita pelo atual governo, fere a soberania popular. A consulta popular que foi realizada em 2005 não poderia subsistir qualquer legislação restritiva ou regulamentação restritiva, já que a população soberana disse que é contra a proibição da venda de armas. E mais, nós estamos trabalhando para fechar clubes de tiro. Nós estamos trabalhando para criar regras inexistentes e injustificadas quanto a clubes de tiro. Iniciou-se 2023, já que houve um aumento do número de tiros, Mota, dos clubes de tiro, dizendo que esses clubes de tiro estariam expondo a população infantil a risco, porque, tendo escolas próximas, haveria um risco maior a essas crianças. Eu estudei todos os ataques a escolas no Brasil desde o nosso descobrimento. Nunca houve um ataque à escola decorrente de armas, de clubes de tiro, de atiradores desportivos ou que tenha sido utilizado qualquer arma que estivesse num clube de tiro. Então, é falacioso o argumento que o clube de tiro estaria colocando em risco as escolas num raio de 1000 metros, o que o senhor diga. Mais que isso, os dois ataques mais prolíferos, um foi com combustível e o outro foi com uma machadinha. O da machadinha foi obstado porque havia policiais na padaria, na esquina do lado, ouviram os gritos e fizeram o primeiro atendimento. Um clube de tiro próximo da escola faz com que pessoas treinadas e com o equipamento necessário possam fazer o primeiro atendimento, possa estar ali onde o covarde foi atacar, exatamente porque não tem ninguém armado. Nos Estados Unidos, as gun free zones são os locais que são primeiramente atacados, exatamente porque são locais em que não há ninguém armado. Não se ataca clube de tiro e não se ataca próximo a policiamento, departamentos de polícia e estações de treinamento de tiro. Então, o que está se fazendo com a regra que foi criada e está em vigor, não pode haver clube aberto a 1000 metros de escola, e os atuais que estão a 1000 metros de escola, que são 93% dos clubes, principalmente nos grandes centros, aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, eles só podem funcionar a partir das 18 horas para disparos reais ou nos finais de semana. Quer dizer, se impede o treinamento, que era exatamente o que alcançaria o resultado da lei de armas, treinamento e conhecimento para impedir o disparo acidental, e se expõe o cidadão que está com seu equipamento no clube de tiro a risco por estar num horário em que há mais suscetibilidade à prática de delitos como roubo e latrocínio. Luciano, vamos explicar aqui para um leigo. Que tipo de arma de fogo um cidadão brasileiro de bem pode ter? Até 2022, qualquer arma até 1.620 joules. Por que o Brasil adotou energia? Joules é uma medida da energia que a bala tem quando sai do cano. Na boca do cano. Tá? Por que essa energia? Em 1932, Getúlio Vargas estabeleceu que só podia ter acesso civil ao .32, o revólver .32, ao revólver .38, SPL, e a 12 Gauss. Ele estabeleceu isso em que ano? 1932, provavelmente da Revolução. Provavelmente como reação à Revolução para impedir... Revolução Constitucionalista aqui de São Paulo. 32. Exatamente para impedir que o cidadão tivesse acesso aos equipamentos que as Forças Armadas tinham ou a calibres desses e pudessem buscar nos paióis do Exército ou das Forças Armadas suprimento para uma revolução. Inclusive as polícias tiveram dificuldades. Só muito tempo depois é que a Polícia Federal passou a utilizar o calibre 9 por 19 mm, o 9 mm Luger ou 9 mm Parabellum, que é o calibre mais utilizado no mundo, mais fabricado no mundo e
cuja munição é a mais fabricada, inclusive 95% da produção da fabricante nacional é nesse calibre. Para 2017 e 2018 é que o esporte pode passar a utilizar o 9x19mm, que é usado no mundo inteiro, é o mais barato, é o mais simples, com coeficiente balístico suficiente para incapacitação, segundo o FBI, e 2019, com o governo anterior, passou-se a adquirir esse calibre. E é o calibre que tem mais à venda, mais disponibilidade, todo mundo passou a comprar uma pistola barata, acessível, com munição barata e de capacidade razoável, que é o 9x19mm. Podendo também comprar a .40 SW, .45 ACP, os calibres comumente utilizados em armas de mão, né, pistolas ou revólver. Calibre .38 SPL, muito antigo, passou-se a utilizar o .357 Magnum para caça, né, excepcional, a caça de fauna invasora, o .44 Magnum, né, o .454 Cazul, já calibres de alta energia, né, restritos e de alta energia, não são calibres utilizáveis para defesa em regra. A partir de 2023, com a nova regulamentação, volta-se à regulamentação de 2003, logo no Estatuto de Desarmamento, em que permitia o revólver .38 SPL e uma pistola .380 ACP. Só que, curiosamente, Mota, por desconhecimento de balística, quando se ataca e passa a se atacar a venda das pistolas 9mm pelo cidadão, 9mm não é um calibre, o 9mm é uma família de calibres que abarca o .38 SPL, o .380 ACP, o 9x19, que é o calibre mal falado hoje, né? O .357 Magnum, são todos da mesma calibre, da mesma família 9mm. Isso quer dizer o quê? A regra de proibição hoje existente não faz sentido, não se justifica e não tem qualquer finalidade, a não ser dificultar o acesso e o controle. Poucos fabricantes no mundo hoje fabricam o calibre .380 ACP, 9mm curto no nome popular. Poucos. E hoje a gente tem dificuldade de adquirir equipamentos dentro do calibre máximo permitido. Pior, não só o cidadão ficou afetado por essa regra. Até 30 de dezembro de 2024, portanto, durante 2 anos, todas as forças de segurança não poderiam, policiais, juízes, promotores, não poderiam adquirir, policiais civis, penais, federais, todos, policiais militares, não poderiam adquirir outras armas que não o .380 CP e o .38 SPL. Da regra de 2003. Equipamentos que ninguém mais está fabricando, ninguém mais estava importando e que ninguém utiliza no mundo inteiro, Mota. Não só no esporte, mas para a defesa. O calibre padrão de defesa, que é o menor calibre, entenda, é o menor calibre com potencial lesivo balístico terminal suficiente, quer dizer, o que vai fazer o mínimo necessário para incapacitar o agressor, sem fazer demais, é o 9x19mm. É o 9mm que todo mundo estava utilizando, que todo mundo estava comprando. Da noite para o dia, transformou-se esse calibre em calibre restrito. E as pessoas que o tinham podiam manter, e agora só pode adquirir o atirador nível 3, que tem que participar de 20 treinamentos, 6 competições, numa excepcionalidade muito grande. E as forças policiais passaram a poder adquirir somente agora no último dia do ano passado, dia 30 de dezembro de 2024. O cara utiliza no dia a dia, ele utiliza na arma da carga, mas ele não podia comprar para ter em casa. Vários concursos foram realizados em 2023 e 2024 sem que o cidadão que foi aprovado, que estava trabalhando com esse equipamento e talvez não tenha na carga para uso pessoal, para levar para casa, ele tem que devolver para o outro na troca de serviço, né? Não podendo utilizar. Se é treinado, utiliza todo dia e não pode usar. O cidadão de bem estava com ele sendo adquirido e disposto em loja e não podia adquirir. Por quê? Por achismo, simplesmente por desconhecimento. Porque o .380 CP é 9mm, o .38 SPL é 9mm, da família 9mm. Ou seja, quem fez essa regulamentação
ou não entendia o que estava fazendo, ou criou uma confusão de propósito para... Na verdade, entendi o que estava fazendo, conhecia o que estava fazendo e fez para prejudicar e manter o controle. Porque quando você possibilita apenas equipamentos que não são fabricados, que não têm opção de munição e que têm dificuldade de mercado, você controla. Não estou proibindo, eu só estou limitando. Tá? Só que essa limitação não faz sentido, seja pela energia, seja pela potencialidade lesiva, seja por qualquer outra razão que senão o controle. Luciano, você tem uma postura muito sóbria. Você é um apaixonado pelo armamento, você explica qual é o uso correto, mas você tem uma postura muito sóbria. Você diz não é para qualquer um, arma não é para qualquer um. E você enfatiza que o porte de arma requer estudo, conhecimento e treinamento. Muita gente acha que é só passar por esse processo, comprar uma arma, fazer o treinamento, botar a arma na cintura e sair por aí. Eu defendo, Mota, que todas as pessoas que queiram e possam tenham acesso ao equipamento. Não é todo mundo que quer, não é todo mundo que pode. E é exatamente isso que precisa ficar claro. É um direito, não é obrigação. Quando se fala em acesso ao equipamento, um dos maiores argumentos que a gente enfrenta é o seguinte: olha, eu não acho necessário. Ótimo, não tenha. Olha, eu não entendo que surte efeito eu ter um equipamento em casa. Não compre. É essa pessoa que não precisa. É essa pessoa que tem que entender que o direito do outro ter o acesso não impede ela de não ter. Olha, mas eu vou ser afetada, porque o fato de você, Mota, estar armado e eu não estar, me coloca em risco. E eu começo meu livro dizendo, olha, eu estou atrás de você, na fila do pagamento aqui da padaria, minha arma está no coldre e ela não vai sair do coldre. Ela não vai cair nem que eu caia ao chão. E você fica tranquila que se você não se preocupa em defender a sua integridade física e os seus bens e os seus parentes e entes queridos, eu estou atrás aqui para defender os meus. E se precisar, eu vou fazer o que for necessário para defender os seus também, mesmo não te conhecendo, porque você não está em risco comigo aqui armado atrás de você. O seu vizinho, optando por estar armado, ele vai estar fazendo a defesa dele, pessoal dele, e não vai te estar colocando em risco de maneira alguma. Porque ele, sabendo utilizar, né, a gente trabalha em 4 princípios ali. A mentalidade, nem todo mundo tem a mentalidade necessária para estar com o equipamento, e isso precisa ser desenvolvido, pode ser desenvolvido e precisa ser conhecido. Conhecimento, né, que é o estudo, é o se conhecer e conhecer as regras de funcionamento do equipamento. Treinamento, e isso a gente está tendo uma dificuldade gigantesca, pelas restrições de acesso à munição e as regras de funcionamento dos clubes de tiro, que na verdade deveriam ser estimulados, não só porque a Constituição estabelece que é necessário o fomento ao esporte, é obrigação do Estado fomentar o esporte. Fomentar o esporte é abrir mais clubes de tiro e facilitar a abertura de clube de tiro, não o fechamento, né? E efetivamente o julgamento, que é o que nos difere do bandido. É saber aonde usar, como usar, os limites da utilização e principalmente as consequências. Lembra que eu tratei? Liberdade com responsabilidade? Quem tem responsabilidade é o cidadão de bem. É quem vai se preocupar em como agir, se agir. Não é porque eu estou armado que eu vou sacar o meu equipamento no caso de um crime sendo praticado. Eu tenho que medir se aquela utilização vai trazer mais benefício do que risco. Eu posso colocar num ambiente lotado, eu efetuar um disparo pode fazer com que várias pessoas sejam colocadas em risco. E talvez não utilizar o meu equipamento seja muito mais salutar do que utilizá-lo. Talvez eu entregar a carteira é um assalto, simplesmente identificada a agressão e é um assalto, eu entrego a carteira, entrego o celular e deixo ir. Porque se eu sacar e tirar e errar, eu posso atingir um terceiro, eu posso atingir um bystander, um inocente. Isso tudo é julgamento, e é isso que faz a diferença do policial atuando, do cidadão de bem atuando e do bandido atirando, dando rajada lá de cima na polícia e pegando em quem for, né? É exatamente isso que precisa ficar claro. E isso a gente desenvolve com quem quer. Qualquer pessoa tem que ter o direito de querendo ter acesso, e hoje a gente não pode. Se você não tiver a arma registrada no seu nome, se você não for CAC, atirador efetivamente, Mota, você não pode ir num clube de tiro para fazer um teste de
do equipamento, você não pode ir a uma loja verificar se aquele equipamento funciona para você, serve para você. Hoje o que está se pedindo, inclusive, é que você vá fazer o teste de capacidade técnica sem fazer curso. Como é que você tira habilitação sem fazer aula de habilitação? Né? É mais ou menos isso que estão sugerindo. E outra, Mota, você pode simplesmente chegar e falar, olha, Luciano, eu nunca tirei, eu gostaria de tirar, por exemplo, com a R15. Você poderia, até então, você poderia ir num clube, fazer um curso do funcionamento do AR-15 rapidamente. Eu me dispus a fazer com os representantes das ONGs no grupo de trabalho. Eu falei que em meia hora eu faria um curso ali, colocaria eles para competir na semana seguinte com o AR-15. Eles não aceitaram o desafio, ainda que tenham sido muito gentis em agradecer. E você poderia testar o equipamento, simplesmente para você não passar pela burocracia toda de virar um atirador desportivo, ter o certificado de registro no Exército, para ir pedir a aquisição daquele equipamento, e ao adquirir aquele equipamento, no que vai levar de 1 ano a 1 ano e meio, você começar a atirar e falar, poxa, não gostei. Não faz nenhum sentido. Não se justifica o que foi colocado com relação ao cidadão de bem. E sempre o fazendo trabalhando o negativo do equipamento, que é utilizado para crime, não pelo cidadão de bem, que é quem arma o crime organizado, que não é, inclusive o governo atual comprovou isso com o PF-RECAD, né? E que é um comportamento improdutivo. Improdutivo para quem? Em 2022 nós tínhamos o recolhimento de 8,9 bilhões de reais nas armas, na indústria direta e correlata. Clubes de tiro, acessórios, 8,9 bilhões, Mota. E nós não tínhamos alcançado 2 milhões de pessoas ainda, entre Sigma e Sinarme. Nós temos o potencial de 64% da população? Não, vamos colocar aí 10% da população, 20 milhões de pessoas. Nós não temos 2. Nós podíamos multiplicar por 10 esse... Os Estados Unidos têm mais armas do que habitantes. 340 milhões de habitantes e estimadas, porque eles não registram os equipamentos lá, estimadas 400 milhões de armas. E mais, a esquerda lá tem pelo menos 2 ou 3. A Kamala Harris, quando fez aquela entrevista com a Oprah Winfrey, que a gente hoje sabe que custou 20 milhões de dólares, ela falou ali, depois pediu, olha, vão ter que editar isso aí. Ela falou, ó, eu e o meu vice temos armas e se alguém entrar em casa, a gente atira. Peraí, mas... E tem uma taxa de homicídios per capita quase 1/5 da nossa. Né? Muito menor, não passa de 10 mil homicídios por ano, né? Nos últimos 2 ou 3 anos teve um acréscimo ali em alguns estados democratas, mas muito inferior à nossa, que passa dos 45 mil homicídios ano, né, que representa todos os países em guerras declaradas somados, mais todos os países não em guerra, mais 130 países, a gente consegue todos os anos ter mais homicídios. E aí é interessante, Mota, você ter tocado no ponto dos homicídios. Fala-se muito, e nós demonstramos de 2019 a 2022 que essas armas não estão sendo utilizadas, nem o maior número de venda de armas resultou em maior número de homicídios, que em verdade caiu quase 37% de 2019 a 2022, mas nós também vimos que o fato dessas armas estarem sendo vendidas, ainda que com toda a dificuldade e com toda a burocracia, mostraram que outros índices de criminalidade também desceram, também caíram. Nós comprovamos isso, nós demonstramos efetivamente que os números não estando correlacionados, que o discurso não poderia ter sido feito. Por que que se justifica a restrição a não ser pelo controle? Lembre, é controle de armas, mas buscando o controle da população. E hoje não se fala de desarmamento, se fala em controle responsável do armamento. É um eufemismo porque o desarmamento não funcionou. Não funcionou em 2005, não funcionou no período em que todos os decretos, e foram 9, todos os decretos, na medida em que foram editados, eles passaram a ser questionados imediatamente no Supremo, porque exacerbavam na discussão que foi levada ao Supremo os limites regulamentares. Eles entravam em questões que deveriam ser reguladas por lei. Nós temos um decreto que transfere competência do Exército, que está na lei, para a Polícia Federal por acordo de cooperação técnica. Isso qualquer pessoa do primeiro ano de direito sabe que está errado.
É inconstitucional e ilegal. Nós temos restrição a funcionamento de clubes de tiro feitas por decreto, sendo que qualquer aluno de primeiro ano de constitucional sabe que isso é regra de funcionamento de uso e ocupação de solo, que é regra de direito municipal, né? Não pode ser regulado pelo chefe do executivo, muito menos por decreto regulamentar, e que ofende a livre iniciativa, ofende o direito ao estímulo do esporte, ao fomento do esporte, né? E torna mais difícil o acesso a locais seguros para treinamento com equipamento. Nós estamos indo não só na contramão do que deveria ser feito para a arma de fogo, nós estamos desrespeitando a decisão do Supremo que diz que é direito do cidadão ter o equipamento para defesa pessoal, no mínimo necessário de munições, inclusive, para que isso seja efetivado, como também nós estamos dificultando que esse cidadão tenha condição de treinar e melhorar a sua capacidade de utilização do equipamento. Porque, como eu disse, não é só comprar o equipamento, é comprar, estudar, treinar, se desenvolver e se capacitar. Sempre. Não é com 50 munições que ele vai fazer isso. É sempre. Curso simples, curso básico a gente faz com 200 munições, Mota. Esse final de semana nós vamos ter prova no Campeonato Estadual lá no Mato Grosso do Sul, da modalidade que a gente disputa, IPSC. Eu vou fazer 200 disparos com a R9, 250 disparos com a R9, 250 disparos no domingo com a pistola. São 500 disparos numa prova. Para treinamento são 2.000 disparos na semana só que antecedem a prova. Como é que a gente pode fazer isso com 4.000 munições que são as disponíveis para o atirador nível 1? Não faz. E por que limitar essa quantidade de munições, Mota? Você perguntou, por que estão fazendo isso? Por controle. Luciano, muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui. O Conexão Mota fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de Notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.